Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te. Et macula originalis Non est in te, tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri, tu advocata peccatorum, o Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis, ad Dominum Iesum Christum. O Grande Tratado de Alquimia, ou A Natureza Desvendada. Aura Catena Omeri. Neste livro se demonstra como e de que as coisas nascem, conservam-se e destroem-se, e reduzem-se de novo à essência primordial. Tradução Ivone C. Benedetti. Editora Martins Fontes. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, via Vaquinha. Os links estão no descritivo. Assim como é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. O link para a Amazon também está no descritivo. E curtam, compartilhem, comentem. Tudo isso gera engajamento e faz com que o YouTube dissemine esse conteúdo para mais pessoas. E assim, se torna possível também ampliar o meu trabalho. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. O que será lido é o apêndice deste livro. Não faz parte do autor anônimo que já foi terminado, com primeira e segunda parte do livro, presentes aqui no canal, integralmente. Esse apêndice faz parte do livro, contudo, são as operações herméticas praticadas por Frei Basílio Valentino, da Ordem de São Bento, cujo testamento se encontra sob um túmulo da igreja em Erfurt. Mais uma vez, operações herméticas praticadas por Frei Basílio Valentino, da Ordem de São Bento, cujo testamento se encontra sob um túmulo da igreja de Erfurt. Capítulo 1. Maneira de utilizar proveitosamente os 7 metais para fazer as diferentes tinturas. Primeiramente, do enxofre do sol de que a lua está tingida, tomai o ouro fino passado pelo antimônio, mais 6 partes de azougue purificado, prensado e passado por um couro, e com isso fazei uma amálgama. Segundo o peso do amálgama, moei o dobro de sal comum, deixai-o defumar com calor sutil sob uma mufla, mexendo-o devagar com um pequeno gancho. E não o esqueçais em demasia, e não o aqueçais em demasia, para que a matéria não se misture. Assim, quando a cal de ouro tiver ficado bem amarela, como boa madressilva, estará bem preparada. Tomai então uma parte de salitre e de sal amoníaco, meia parte de seixos de rio, pulverizai e destilai uma água que será forte,
Mas cumpre saber que é preciso muita destreza para fazer essa água, pois não se chega a bons efeitos seguindo o uso comum, e haveria perigo. Mas quem for hábil e prático nas preparações da química poderá muito bem pensar nisso, observando minhas advertências, visto que a coisa é fácil em si e não é necessário prescrever tudo de modo claro e inteligível àqueles que se acham inexperientes e ainda não envidaram nenhum esforço nesse campo. Todavia, havendo prometido mais de uma vez nada silenciar neste tratado, direi o que fazer, mas é preciso ter o cuidado de usar uma boa retorta que não esteja furada e retenha bem os espíritos. Sua forma pode ser qualquer uma, desde que ela tenha na parte superior do dorso mais um conduto elevado, reto e vertical, com o comprimento de um bom palmo e com tal largura que possais introduzir 2 dedos. Ela deverá ser posta num forno para destilar, de tal modo que o forno fique aberto em cima e o conduto superior passe reto. Arranjai um grande recipiente que deverá ser bem vedado e acendei fogo abaixo dele, de início fraco e depois mais forte, até que a retorta comece a encandecer-se. Pegai então uma colher cheia de matéria moída, despejai-a na retorta pelo conduto e tapai bem depressa o conduto com um pano molhado, visto que os espíritos surgem depressa e ruidosamente no recipiente. Quando esses espíritos se tiverem aquietado, despejai mais uma colher da referida matéria e fazei tudo como da primeira vez, continuando até que a matéria esteja toda destilada. Por fim, se todos esses espíritos se aquietarem e se transformarem em água, tereis uma água infernal e muito dissolvente, que dissolve num instante a cal de ouro preparada, bem como o fino ouro moído, formando uma solução amarelada, bela e espessa. E notai que tendes aí a água e nenhuma outra que vos tenha já explicado. Essa água tem a virtude e a propriedade não só de dissolver poderosamente o ouro, como também de o fazer voar e passar pelo alambique, de modo que sua alma pode ser extraída e tirada de um tal corpo de ouro rompido e despedaçado. Mas deveis saber que o espírito de sal comum produz o mesmo efeito que o sal amoníaco, desde que seja passado de maneira como direi adiante, e tomando 3 partes do espírito desse sal e misturando uma parte de espírito do nitro ou salitre, tereis uma água que será de qualidade mais forte, visto que a referida água de sal amoníaco será melhor, pois o espírito do sal não é tão corrosivo quanto o referido sal amoníaco. Esse espírito dissolve o ouro ainda mais depressa, fazendo-o passar pelo alambique e tornando-o apto a deixar sua alma. Podeis utilizar o que quiserdes, e vos pareça mais fácil de preparar. Para isso, tomai uma parte do cal de ouro preparada e 3 partes de água que quiserdes, e levai tudo a uma curcúbita com um recipiente vedado, pondo-o sobre cinzas quentes e deixando dissolver. Despejai sobre o que não estiver dissolvido 3 vezes o seu peso de água, de tal modo que tudo seja dissolvido. Deixai esfriar, retirai as fezes, despejai a solução numa nova cucúrbita bem limpa com seu recipiente. Deixai dia e noite no banho-maria com calor baixo e retirai, como antes, as fezes que acaso se formarem. E devolvei ao banho-maria para digestão por 9 dias e por 9 noites. Depois destilai a água devagar, até chegar à sujidade que fica embaixo, como óleo. Despejai de novo a água extraída na cucúrbita sobre a sujidade e continuai esvaziando e enchendo até que tudo se torne fraco e sem força. Mas é preciso que seja vedado todas as vezes. Por fim, despejai sobre essa sujidade ou óleo que fica no fundo uma água nova que ainda não tenha servido e deixai-a digerir assim dia e noite, levando-a depois à areia e destilando sua água até chegar à sujidade, como acima. Por fim, despejai sobre essa sujidade ou óleo que fica no fundo uma água nova que ainda não tenha servido e deixai digerir assim dia e noite, bem fechada, levando-a depois à areia e destilando sua água até chegar à sujidade, como acima. Depois de trocar a água que passou, despejai-a de novo na cucúrbita. Vedai e deixai passar.
Continuai a esvaziar e encher, até que o ouro tenha subido totalmente e passado para o recipiente. No entanto, a cada obra deveis impelir a água com mais força com um grau de fogo. Quando, portanto, o ouro tiver subido, destilai sua água bem devagar em banho-maria até a sujidade. Levai o vidro a um lugar frio e se elevarão novos cristais. Continuai até que nada mais se eleve. Então dissolvei esses cristais na água destilada e acrescentai mercúrio bem purgado, 3 vezes o peso dos cristais. Mexei tudo durante bom espaço de tempo. Aparecerão vários, cairá um amálgama ao fundo e a água ficará pura e clara. Deixai o amálgama evaporar devagar debaixo de uma mufla, mexendo continuamente com um arame, e tereis um pó cor de púrpura, bonito e vermelho como escarlate. Pó que se dissolve depressa em bom vinagre, tornando-se vermelho como sangue. Obtido esse pó, deveis extrair sua tintura ou alma por meio de um espírito do vinho preparado, misturado com um espírito de sal comum. Os referidos espíritos terão atingido uma doçura que é a perfeição desta obra. Assim tereis a tintura do sol, tão alta quanto um rubi transparente, que por fim se torna um corpo branco que não colore mais nenhum espírito. Assim tereis a tintura do sol, tão alta quanto um rubi transparente, que por fim se torna um corpo branco que não colore mais nenhum espírito. Mas notai que, sem instruções, não poderíeis chegar a esse espírito do sal. Não é doce? Ele não operará nem penetrará nada. E é por isso que, cumprindo minha promessa, quero aqui prescrever-vos o segredo para o doce espírito do sal. Contudo, deveis ter o cuidado de não falhar na sua preparação, pois para isso são necessários engenho sutil, um homem experiente e engenhoso, pois caso contrário, esse espírito preparado, em vez de um vermelho nobre, poderia chegar a outra cor, como o verde, ou qualquer outra desconforme. Por isso, deveis atentar ao que a seguir se diz. Tomai um bom espírito do sal bem depurado, que já não tenha nenhum flegma, do qual deverá ser retirada toda a umidade supérflua, tendo-se o cuidado de seguir os ensinamentos gerais da ciência filosófica. Despejai uma parte dele sobre meia parte do melhor e do mais excelente espírito do vinho, que tampouco tenha flegma, e que já não contenha nenhum mercúrio vegetal, mas um puro enxofre do vinho. E preparai como vos mostrarei adiante. Vedai um alambique por cima, passai tudo junto em fogo bem forte, para que nada fique no fundo, e tomai o que tiver subido. Despejai por cima uma quantidade tal que tudo tenha o peso do espírito do vinho, e deixai passar com fogo um pouco mais forte que da primeira vez. Mas pesai, e fazei a mesma coisa por 3 vezes, e em todas as vezes passai em fogo mais forte. Despejai tudo numa cúrbita bem vedada e deixai putrefazer-se tudo junto, em banho bem suave, durante 15 dias, ou então pelo tempo necessário para que tudo se torne doce. Então o espírito do sal e do vinho estará preparado, terá perdido sua agrura e estará apropriado à extração. Tomai agora o pó de ouro vermelho como rubi, bem preparado. Despejai por cima esse espírito do sal e do vinho preparado até a altura de 2 dedos, pondo tudo perto de um calor modesto, até que o espírito se torne bem vermelho. Então é preciso retirar esse espírito vermelho e despejar uma parte dele de novo sobre o que ficar no fundo, pondo-se tudo bem vedado junto a calor semelhante, até que a cor seja bem forte. Despejai-o de novo e continuai despejando e enchendo até que o corpo do sol fique totalmente branco no fundo, como cal viva. Guarda isso, pois lá dentro ainda está o sal do ouro, que mostra punjantemente sua virtude na medicina, como direi a seguir. Todos os espíritos devem ser coloridos juntos, extraindo-se os espíritos num banho suave. Assim encontrareis no fundo um belo pó vermelho muito amável,
que é verdadeira tintura animal, ou enxofre de ouro. Adoçai-o bem com água de chuva destilada, e ele se tornará totalmente sutil, delicado e belo. Tomai esse enxofre do ouro extraído, como vos foi mostrado, e outro tanto de enxofre de Marte, como vos ensinarei em seguida quando escrever sobre Marte. Moei-o junto e ponde-o num vidro bem limpo. Despejai por cima espírito de Mercúrio, do modo como vos revelei no tratado de uma parte anterior, e confiei a vossa consciência com o selo do segredo. Que ele ultrapasse quase em 2 bons dedos, para que as matérias possam nele dissolver-se até que nada mais seja visto no fundo e tudo se torne uma água avermelhada e dourada. Destilai tudo junto, e tudo se tornará uma única coisa, como se tivesse provindo de uma só coisa. Tapai bem para que nada saia, e despejai por cima 6 vezes seu peso de cal de prata clara e purificada, precipitada com sal fino, e novamente bem adoçada e dessecada. Fixai tudo junto pela fixação do fogo, até que ela não suba mais. Se, porém, ela ficar no fundo, retirai-a para fundi-la no forno de vento, com fogo forte, até que fique bem líquida. Assim tereis unido a noiva com o noivo, e convertido em ouro em alto grau. Dai graças a Deus com agradecimentos contínuos. Agora seria meu dever apresentar aqui e ensinar aos meus discípulos o grande proveito e a grande ciência que se pode extrair da alma de ouro, a saber, como ela pode tornar-se potável e dar ao homem grande força e saúde. Mas como isto está principalmente entre os assuntos medicinais, assim como o sal do ouro com suas virtudes, e como em outras ocasiões falamos do modo de usá-la, aqui não diremos mais nada. Direi apenas agora como o corpo branco do Sol deve ser dividido e como, por ciência, se pode extrair seu sal e o azougue, ou mercúrio metálico. Vejamos o procedimento. Tomai o corpo branco do Sol, do qual tenhais extraído a alma. Levai-o à reverberação suave por meia hora, para que ganhe um pouco de corpo. E depois despejai por cima água-mel, bem retificada e corrosiva, retirando-lhe o sal com calor fraco, o que se faz em 10 dias. Extraído todo o sal, destila-se a água em banho-maria, adoçai bem o sal, repetindo frequentemente a destilação como água comum destilada, que se clarifica com o espírito do vinho, e tereis assim o sal dourado. O sal ourado, de que se falará mais amplamente no devido lugar, bem como do poder de suas raras virtudes como remédio do homem. Despejai espírito de Tártaro sobre a matéria que ficar, conforme descreve o ensinamento geral, que também é julgado pertencente à medicina. Isto deve ser digerido durante 1 mês e depois passado para uma retorta de vidro em água fria. Assim tereis azougue do Sol, que várias pessoas procuram, mas em vão. Azougue do Sol. A natureza ainda é capaz de outro segredo, a saber, o branco corpo do ouro que perdeu a alma pode ser colorido e reduzido ao ouro mais fino, segredo este ignorado por muitos. No entanto, vou-lo revelarei, meu fiel sucessor, para que possais dizer que vos deixei uma obra inteira e completa, e que vos foi revelado pelo autor da natureza. Por certo, atentastes, observastes, gravastes e escrevestes secretamente em vosso coração o que vos ensinei e expliquei com toda a verdade, e confiei secretamente sobre a pedra universal filosofal, como ela consiste no espírito branco de vitriolo, e como os 3 princípios se encontram e são abrangidos apenas nesse espírito, como deveis proceder, e por tudo em seu estado e ordem certos. Tomai, pois, o enxofre dos filósofos, seguindo a ordem e o segundo princípio, que é extraído com o espírito de Mercúrio. Tomai o enxofre dos filósofos, seguindo a ordem e o segundo princípio, que é extraído com o espírito de Mercúrio. Despejai-o sobre o corpo branco do rei. Fazei-o digerir durante 1 mês em banho-maria suave. E depois fixai-o nas cinzas, e finalmente em areia,
até que vos apareça um pó castanho e fixo. Fundi-o então com um bom fundente feito de chumbo, e ele ficará macio, delicado, um ouro tão belo quanto antes, sem que nada se tenha de repreender em sua cor nem em sua virtude. Mas notai que não é preciso retirar o sal ao corpo branco do sol, a que fiz menção no ensaio das 12 chaves, como podeis ler no mesmo lugar. Pode-se também, de outro modo, preparar um belo e transparente banho do ouro. Vejamos como. Tomai uma libra de boa água régia feita com sal amoníaco. Quero dizer que deveis tomar uma libra de boa água forte, nela dissolvendo 8 lotes, 4 onças, de sal amoníaco, e tereis uma boa água régia. Destilai e retificai essa água no alambique, até que no fundo só restem poucas fezes, e ela suba totalmente clara e transparente. Tomai então algumas folhas de fino ouro moído, que tenha passado antes pelo antimônio. Ponde-o numa cucúrbita, despejai em cima a água régia e deixai-os dissolver-se tanto quanto seja possível dissolver o ouro. Quando o ouro estiver de todo dissolvido, despejai dentro um pouco de óleo de enxofre, ou então sal de enxofre dissolvido em um pouco de água de nascente, e despejai por cima. Fazei o mesmo e começará um ruído. Depois de muito ruído, despejai mais óleo por cima, e fazei isso com frequência até que o ouro dissolvido caia no fundo da água e nada mais caia. Mas a água régia fique totalmente clara e pura. Feito isso, separai por inclinação a água régia do cal de ouro e adoçai essa cal com água comum 10 ou 12 vezes. Depois que a cal de ouro tiver repousado bem, retirai-lhe a água e secai a cal de ouro ao ar livre, onde o sol não bata. E de modo algum ao fogo, pois assim que sente o menor calor, esse pó se acende e produz grandes danos. E o faz tão depressa, com tal força, poder e perigo, que ninguém poderia defender-se. Feito esse pó, despejai sobre ele vinagre forte, deixando-o ferver incessantemente no fogo em boa quantidade de vinagre, mexendo-o sem parar durante 24 horas, para que nada fique no fundo, pois assim deixará de ebulir. Cuidai, porém, para que não vos ocorra nenhum mal em razão de alguma negligência ou imprevidência. Então jogareis fora o vinagre e adoçareis e secareis bem o pó. Com certos meios particulares e únicos, esse pó só pode passar sem nenhuma corrosividade pelo alambique, vermelho como sangue, transparente e belo. O mais maravilhoso é que ele se une facilmente com o espírito do vinho. E por certo meio da coagulação, com ele se poderá fazer ouro e dar-lhe um corpo. Não deveis falar demais sobre isto diante do vulgo, pois se com meus claros ensinamentos vos instruo e revelo, deveis tomar a firme resolução em vosso coração de manter em segredo tudo o que aqui se escreve até vossos últimos suspiros, até o túmulo, não dando nenhum sinal a mais, pois caso contrário vos extraviareis em todos os vossos caminhos. Por isso, ouvi com atenção minhas palavras seguintes, pois vos quero fazer partícipe deste segredo, pondo-o em vossa consciência. Tomai um bom espírito do vinho, do mais excelente, e sobre ele deixai cair algumas gotas de espírito do enxofre. Pegai então o vosso pó de ouro, ponde 3 vezes o seu peso das maiores e mais sutis flores comuns de enxofre comum, misturai tudo muito bem, depois levai-os a um texto raso, sob uma mufla. Acendei um fogo médio, para que o pó de ouro se encandeça. Ao ficar vermelho e abrasado, despejai-o no espírito do vinho. Retirai o espírito do vinho e secai o pó no calor, que deve ser suave. Depois de seco, ponde novamente 3 partes de flores de enxofre e deixai tudo evaporar sob a mufla. Mas o pó que ficar deverá ser posto a encandecer com um fogo mais ardente e posto no espírito do vinho. Continuai esse trabalho por 6 vezes, e o pó de ouro se tornará enfim macio e fino como manteiga pura. Secai-o devagar,
e ele escoará facilmente. Tomai então uma retorta que tenha um conduto oco ou um respiradouro atrás e adaptai um recipiente. Este deve ser posto assim vazio em fogo forte de areia, começando com fogo baixo, depois mais forte, até que a retorta comece quase a encandecer na areia. Despejai então rapidamente o pó de ouro amolecido e bem seco, de outro modo o vidro se quebraria e um pouco quente pelo conduto de trás, e logo aparecerão gotas vermelhas no alambique. O fogo deverá ser mantido nesse grau até que mais nada suba, e nenhuma gota a mais caia no recipiente. Mas notai que é preciso pôr no recipiente o melhor e mais excelente espírito do vinho em peso equivalente a 3 vezes o peso da cal de ouro, no qual as gotas de ouro devem cair. Tomai então esse espírito do vinho, no qual as gotas de ouro caíram, ponde-o num pelicano, fechai-o hermeticamente e circulai-o durante 1 mês. Ter-se-á uma pedra vermelha como sangue, que se funde e escorre no fogo como cera. Esta deverá ser picada e misturada com cal de prata. Depois de esfriar, devem ser fundidas juntas em vinagre forte. Despejai-os em água forte e cairá uma cal preta. Esta deverá ser fundida e encontrareis ouro fino na quantidade do pó de ouro e junto espírito do vinho e metade da cal de prata. Mas a metade da referida cal de prata ficará sem tintura e pode ser usada tanto quanto antes. Se chegardes ao fim dessa peça sem falhas, dai graças a Deus. Mas se vos enganardes, não me culpeis por isso, pois não vos saberia dizer tudo de modo mais claro. E se quiserdes fazer o vitríolo, pegai o pó antes feito e fervido com vinagre destilado, despejai por cima um bom espírito do sal comum misturado com água de nitro ou salitre, e procedei do modo como se fez água de enxofre vivo com nitro. E ele se dissolverá nessa água. Feito isso, destilai sua água até que fique espesso ou forme crosta. Levai tudo ao subterrâneo e aparecerá um belo e nítido vitríolo do sol. Despejai dentro a água que ainda resta junto com o vitríolo e destilai-a de novo até a formação de crosta. Levai-a ao subterrâneo e de novo surgirá vitríolo. Continuai assim até que a água se consuma de todo e que não saia mais vitríolo. Se vos aprouver e quiserdes fazer ouro com esse vitríolo, assim como vários tipos de pessoas querem fazer a pedra dos sábios e dos antigos mestres dos filósofos, devereis preparar cerca de 8 ou 10 libras desse vitríolo. Assim podereis fazer tudo muito bem, até mesmo o vitríolo de Hungria, ou outros das montanhas. Também podereis extrair o enxofre e o sal desse vitríolo com o espírito do vinho, o que é muito fácil e não exige descrição alguma. Capítulo 2. Decorre do segundo trabalho da lua e da extração de seu enxofre e de seu sal. Tomai cal viva e sal comum. Fazei-os encandecer juntos até que ambos suem. Depois, tirai totalmente o sal da cal com água quente e coagulai-os de novo, misturando-lhes o mesmo peso em cal nova. Levai-os ao fogo até encandecer e extraí novamente o sal. Fazei isso 3 vezes, e o sal estará preparado. Tomai então cal de prata passada e ponde a cal numa vasilha de vidro com o sal preparado. Despejai boa água forte, feita também de vitríolo e de nitro ou salitre. Destilai novamente sua água forte, fazei isso 3 vezes, a última com força, para que a matéria escoe bem no vidro, e retirai. Então, a lua é bela, transparente e azulada como água marinha. Depois de levar a lua até esse ponto, despejai por cima vinagre forte, levai-o ao calor e então o vinagre se colorirá com um azul transparente como safira e atrairá a tintura da lua. Quando ela estiver separada do sal marinho, que sai da lua, e for posta no vinagre, o que ocorre por meio do adoçamento, então tereis o enxofre da lua, belo
e claro. Tomai uma parte desse enxofre da lua, meia parte da alma extraída, ou enxofre do sal, 6 partes do espírito de Mercúrio, ou então 4 vezes o peso desses 2 enxofres. Colocai tudo junto numa cucúrbita bem vedada, perto de calor fraco, para digerir tudo devagar, até que saia um licor claro, vermelho e escuro, e que tudo tenha passado pelo alambique, nada mais restando no fundo. Despejai isso sobre a matéria que sobrou da prata, da qual extraístes o enxofre. Vedai bem e levai as cinzas, para recuperar-se e fixar-se durante 40 dias e 40 noites, ou então até que o corpo da lua esteja todo seco, esteja de todo seco, bem escuro, e nada mais suba nem desça. Então deveis fundi-lo com um fundente, soprando o fole, e retirar. Tereis a inteira substância da prata convertida em ouro do melhor e mais delicado. Já fiz menção a essa particularidade da prata na repetição de meu ensinamento, onde escrevi que mesmo o espírito do sal marinho pode destruir a lua, de tal modo que a lua potável pode ser preparada com ele. A esta lua potável se fará menção na última parte da medicina, mas deveis saber que é preciso ir mais além com a prata e com ela fazer uma divisão mais demorada, da maneira que segue. Quando virdes que o enxofre da lua foi todo extraído e não quer mais tingir-se com vinagre destilado, quando não se sente mais nenhum sal no vinagre destilado, secai o resto da cal de prata. Ponde-o num vidro e despejai por cima água-mel corrosiva, como se fez com o ouro. No entanto, é preciso que ela seja clara e que já não tenha fezes. Ponde-a diante do fogo durante 4 ou 5 dias e extraí por esse meio o sal da lua, o que podeis perceber quando a água se branqueia, estando o sal todo fora. Destilai a água-mel. Adoçai sua corrosividade com a destilação e clarificai o sal com o espírito do vinho. A matéria que ficar deverá ser adoçada e bem seca. Despejai por cima um espírito de tártaro e deixai digerir durante 15 dias. Depois fazei como se fez com o ouro, e assim tereis o mercúrio precipitado da lua. O sal da lua mencionado também tem suas principais virtudes e operações no homem, sobre o que falarei em outro lugar. Mas para saberdes o que podem fazer seu sal e seu enxofre, que devem ser considerados excelentes em virtude, escutai e compreendei este curto e genuíno procedimento que vou vos ensinar a fazer. Tomai o enxofre azul celeste que extraístes da lua, retificado com o espírito do vinho, e colocai-o num vidro, despejando por cima espírito de mercúrio feito do espírito branco de vitriolo, 2 vezes o seu peso, como aprendestes no mesmo lugar. Tomai também o sal de prata extraído e clarificado, despejai por cima dele espírito de mercúrio, 3 vezes o seu peso. Vedai bem os 2 vidros e deixai-o em banho-maria durante 8 dias e 8 noites. Cuidai que não faltem enxofre nem sal, mas que fiquem na quantidade em que foram extraídos da prata. Depois de repousarem assim por 8 dias, despejai-os juntos num vidro, fechai-o hermeticamente, levai-o a cinzas brancas, brandas, fechai-o hermeticamente e levai-o a cinzas brandas, até que tudo se dissolva e fique de novo junto, bem claro e branco. Finalmente, fixai-os com graus de fogo, e a matéria se tornará branca como neve. E assim tereis a tintura branca, que podereis animar, formar e levar ao mais forte vermelho por meio da alma volátil do sol. Também podereis fermentar e aumentar ao infinito, acrescentando o espírito de mercúrio. E notai que o mesmo se deve fazer com o ouro, com seu enxofre e seu sal. Mas, se conhecerdes bem seu primeiro móvel, não será necessário, nesse caso, destruir os metais, mas podereis preparar tudo com suas primeiras essências, e tudo levar à suficiente perfeição. Da particularidade de Marte, com a extração de sua alma e de seu sal.
Tomai uma parte do óleo de vitriolo vermelho, ou então do óleo de enxofre, 2 partes de água comum de poço, misturai tudo e jogai por cima limalha de aço. Filtrai a solução clara e quente com papel pardo e deixai-a evaporar devagar até a 1/3 parte. A seguir, deixai o vidro num lugar frio. Aparecerão belos cristais doces como açúcar, que são um verdadeiro vitriolo de açafrão. Retirai-lhe a água, deixai-a evaporar mais e levai-a de volta ao referido lugar. Aparecerão mais cristais. Levai-os a encandecer devagar sob uma mufla, mexendo-os sempre com um arame, e tereis um belo pó cor de púrpura. Despejai vinagre sobre esse pó, e ele extrai a alma de açafrão num banho-maria brando. Retirai o vinagre e adoçai bem a alma. Essa é, portanto, a alma de açafrão, que se une à alma do ouro e tinge a lua de ouro, se os deixardes digerir bem com o espírito do mercúrio, como vos mostrei acima, com ouro. Capítulo 3. Das particularidades do cobre e dos segredos nele ocultos, bem como da extração de seu enxofre e de seu sal. Tomai a quantidade que quiserdes de cobre, e com ele fazei vitriolo, do modo como este é comumente feito. Ou então, comprai um pouco de bom azinhavre dos droguistas, que dá no mesmo. Moei-o bem e despejai por cima vinagre bom. Levai-o ao calor até que o vinagre se torne bem transparente e verde. Retirai-o então e despejai novo vinagre sobre a matéria que ficou no fundo, até que o vinagre não se tinja mais e a matéria do azinhavre fique no fundo, totalmente preta. Misturai todos esses vinagres tingidos e destilai seu vinagre até que fique seco, pois de outro modo se obteria um vitriolo demasiadamente negro. Assim tereis um azinhavre muito bonito e nítido. Moei bem de novo e despejai por cima um licor prensado de uvas ainda verdes. Levai ao calor brando, e então o licor ficará claro e transparente, verde como uma esmeralda, atraindo a tintura vermelha de mercúrio, que dá uma cor excelente para os pintores e que pode servir para várias outras coisas. Quando o licor já não se quiser tingir, despejai juntas todas as extrações e destilai o licor devagar até a metade. Levai-o a um lugar frio e obtereis um belíssimo vitriolo. Quando o tiverdes em quantidade suficiente, tereis bastante matéria para reduzir e fazer a pedra dos sábios. Se estiverdes apreensivo e em dúvida quanto à realização do segredo, por meio de outro vitriolo. Acabo de falar por parábolas dessa preparação que deve ser feita com muito cuidado no que se refere ao vinagre de vinho, pois o vinagre comum ou azote não é a matéria de nossa pedra, mas nosso azote ou matéria primeira deve ser preparado com azote comum e com um vinho que é o licor prensado das uvas ainda verdes, bem como com várias outras águas, que são as águas por meio das quais o corpo de Vênus se rompe e reduz a vitriolo. Se observardes bem isso, ficareis livres e isentos de apreensões e pensamentos. Mas cuidai sobretudo que é preciso também entender o caminho universal com esse vitriolo de mercúrio, conforme vos mostrei no 3º livro do Universal, e vitriolo comum da Hungria. Usando-se vitriolo, em especial o de Vênus, sabei que se pode tirar grande proveito. Se retirardes o óleo vermelho de vitriolo e nele dissolverdes o ferro ou Marte, e depois cristalizardes a solução, como foi mostrado em Marte, pois em tal solução e coagulação Vênus e Marte se unem com muita força, e se puserdes esse vitriolo para encandecer e abrasar-se sob uma mufla até que se forme um belo pó vermelho que extraireis, e se trabalhardes com vinagre até que se veja algum rubor, tereis a alma de Marte e Vênus ao mesmo tempo juntas e dobradas.
Por isso, em razão dessa dupla virtude, depois da adição da alma do ouro, o que fareis apenas segundo o peso acima mencionado, podereis obter e formar 2 vezes mais cal de prata, como vos foi mostrado e ensinado, nas particularidades do ferro e do ouro. Mas notai que é preciso pôr 2 vezes mais espírito de mercúrio, pois neste lugar e no outro tem-se uma mesma coisa e procedimento. Quanto ao sal de Vênus, deveis extraí-lo da mesma maneira. Quando o licor já não se tingir de verde, tomai o resto da matéria, secai-a, despejai-a por cima da água-mel, e o sal aparecerá no calor em 5 ou 6 dias. Retirai a água-mel e clarificai-a com o espírito do vinho, e então o sal será bom como remédio. Capítulo 4. Das particularidades de Saturno, da extração da sua alma e de seu sal. A maioria das pessoas considera Saturno ou o chumbo um metal bem medíocre e de valor nulo, frequentemente usado para coisas pequenas e vis. Ao passo que, tendo-se dele o verdadeiro e inteiro conhecimento, é possível usá-lo para preparar várias coisas aproveitáveis e excelentes. Decidi, portanto, esclarecer em minhas advertências e ensinos práticos todos os meus escritos anteriores, para legá-los como uma instrução memorável, a fim de que o simples idiota, dotado de pouco espírito, possa reconhecer que o que escrevi antes é muito verdadeiro, e o que eu não disse, e que eu não disse nenhuma mentira. Ao contrário, declarei mais do que convinha em todos os meus escritos, o que vários outros calaram. Resolvi declarar precisa e verazmente todas as particularidades que antes e em diversos lugares mencionei e esbocei filosoficamente, de tal modo que, nos meus últimos dias, advirto e admoesto em sua consciência aquele que encontrar esta minha derradeira declaração. Que ele cuide e observe atentamente, como raro tesouro, esta minha revelação, que só lhe poderia cair nas mãos por vontade, conselho e providência do Criador de todo o mundo. Não deverá ele revelar a verdadeira luz diante de todo mundo, particularmente diante daqueles que são indignos desses segredos e que não amam seu Criador com um coração puro, límpido, humilde e arrependido, com conversão constante e resolução santa e ardente. Enfim, que ele pese e considere bem todas as cartas anteriores e seguintes contidas aqui dentro, conforme lhe ensinarei. Começo, portanto, a falar de Saturno com palavras descobertas, claras e inteligíveis, como fiz acima com outros metais, e farei também com os seguintes. Todos sabem não só que Saturno, segundo o juízo astronômico, é o mais alto e o principal regente e senhor no céu, mas também que a mais nobre pedra dos filósofos e bálsamo deste vale de miséria e desta vida passageira extrai origem e coagulação apenas da cor preta do planeta de Saturno, que é seguido por todas as outras até a última e melhor, cujo esplendor ilumina todo o firmamento e é muito durável e permanente. Embora eu devesse dizer alguma coisa sobre o nascimento de Saturno e sobre o modo como se origina do grande mundo, a saber, a Terra, considero que nada disso é necessário aqui, visto que já discorri com muita frequência em vários livros meus e que para os objetivos do mestre e do discípulo, tais coisas não poderiam propiciar grande avanço ou proveito, e que seria preciso um poupudo volume se quiséssemos repetir tudo, o que não me parece bom, visto que meu propósito é declarar, mesmo ao puro, com toda a verdade, o que antes desta declaração estava coberto e não fora de modo algum conhecido. E sabei que Saturno não deve ser repetido nem desprezado pela consideração de sua forma exterior e pouco aparente. Mas, se procedermos correta e filosoficamente, ele poderá muito bem recompensar o trabalho e a obra de cada um que o estude e ame a ciência. De modo que ele deve ser estimado, reconhecido e honrado mais como senhor que como lacaio, não apenas no que se refere à saúde do homem,
mas também a beneficiação dos metais. Eis a preparação. Tomai branco de chumbo, ou então mínio vermelho, ou litargírio, que é a mesma coisa. Contudo, a cerucita, ou branco de chumbo, sempre foi preferida e considerada absoluta, embora os mercadores raramente a ofereçam pura e sem misturas. Por isso, aconselho que, para maior segurança, tal destruição de Saturno seja preparada por cada operário engenhoso pessoalmente. E embora haja 2 ou 3 modos comuns de fazê-lo, mostro aqui o melhor. Pegai a quantidade que quiserdes de chumbo, que seja bem macio ao martelo. Cortai-o em placas finas como um vintém, ou mais finas ainda, pois quanto mais finas, melhores serão. Ponde-as num grande vidro sobre vinagre comum forte, no qual tenha sido dissolvido, com o mesmo peso do vinagre, o melhor ouro, sublimado 2 ou 3 vezes pelo sal comum. Tampai bem o vidro em cima, para que nada saia, e colocai-o nas cinzas um pouco quentes, para que os espíritos do vinagre e do sol subam e toquem as placas de chumbo. A cada vez encontrareis, no 10º ou 11º dia, uma cerucita delicada e boa, pendurada às referidas placas, que podereis retirar escovando com uma pluma ou um pé de cabra, continuando assim até obterdes suficiente cerucita. Mas, se tiverdes certeza de que encontrareis e comprareis dos mercadores uma boa cerucita não falsificada e apropriada a vossos propósitos, podereis poupar-vos esse trabalho. Tomai, portanto, a quantidade que quiserdes dessa cerucita, colocai-a numa grande cocúrbita, despejai por cima bom vinagre retificado e passai tudo junto algumas vezes pelo papel. Na última retificação, fortalecida com a 16ª parte do espírito de sal comum sem flegma, tapai bem o vidro e levai-o a cinzas quentes para digerir tudo devagar. Mexei frequentemente de um lado para o outro, e o vinagre começará, em poucos dias, a tornar-se bonito e amarelo como o primeiro. Continuai assim por 3 vezes, e basta. O restante da cerucita fica no fundo da cocúrbita, muito feia e disforme. Filtrai então todos os vinagres tintos, para que fiquem bem claros, e eles ganharão um amarelo transparente. Despejai-os todos juntos e retirai 2 partes no banho-maria, deixando a 3ª parte. Essa 3ª parte será um pouco vermelha. Colocai o vidro em água um pouco fria e aparecerão cristais. E, quando eles aparecerem, retirai-os do vinagre com uma colher de madeira, ponde-os a secar devagar sobre papel. Eles são doces como açúcar e muito úteis nas preparações quentes e inflamadas. Destilai mais em banho-maria o vinagre do qual os cristais foram retirados e devolvei-os ao seu lugar. Aparecerão mais cristais com os quais fareis o que fizerdes com os outros. Pegai todos os cristais juntos e eles parecerão açúcar bem fino ou salitre. Pilai-os num morteiro de vidro ou de pedra. Ou então moei-os sobre uma pedra o máximo possível. Ponde a reverberar com um fogo fraco, até que se tornem vermelhos como sangue, mas tendo cuidado para que não fiquem pretos. Quando os virdes, portanto, como um belo escarlate, ponde-os num vidro, jogando por cima um bom espírito de zimbro extraído de seu óleo e retificado diversas vezes, que seja bonito, branco, claro e límpido. Vedai o vidro em cima e levai-o a um calor brando até que o espírito de zimbro se tinja de vermelho vivo como sangue transparente. Separai-o então das fezes num vidro limpo e cuidai que nada impuro passe com ele. Despejai outro espírito de zimbro sobre as fezes, repetindo até que o espírito se tinja. Recolhei as fezes, pois nelas está o sal. Agora juntai os espíritos de zimbro e filtrai-os. Retirai seu espírito pouco a pouco no banho-maria, e no fundo ficará um pó encarnado extremamente belo.
é a alma de Saturno. Despejai por cima diversas vezes água de chuva destilada e destilai várias vezes em fogo forte para que saia o que restou do espírito de Zimbro e o pó se adoce o máximo possível. Deixai-o ferver bem, depois assentar bem e secar devagar. Para maior segurança, ponde-a de novo para reverberar para que seque bem e toda impureza saia. Deixai-a esfriar e colocai-a num frasco. Despejai dentro 2 vezes o mesmo peso de espírito de Mercúrio, conforme ensinei na 3ª parte do Universal, que confiei e pus em vossa consciência. Tapai hermeticamente e levai ao banho-maria, como descrevi na preparação do espírito de Mercúrio, que é chamado de estrume de cavalo dos sábios. Deixai-a num forno dos segredos durante 1 mês, e a alma de Saturno dia a dia em espírito de Mercúrio, de tal maneira que eles se tornarão inseparáveis e juntos formarão um belo óleo de cor vermelha e transparente. Mas tende cuidado de não deixar o fogo dominar demais, pois o espírito se tornaria como que volátil e se evolaria. Mas, quando estão bem unidos, não são necessárias tantas observações e precauções, pois uma natureza mantém a outra. Então, tirai do frasco esse óleo ou a alma de Saturno dissolvida, e ele terá um bom e excelente cheiro. Despejai-o numa cucúrbita, ponde um alambique em cima, vedai-o bem e destilai como um só corpo. Assim tereis alma e espírito unidos e apropriados a converter em ouro o mercúrio precipitado. A precipitação do mercúrio é feita como a seguir se dirá. Tomai 1 parte de espírito de salitre e 3 partes de óleo de vitríolo, despejai-os juntos e jogai dentro meia parte de azougue muito bem purgado. Levai-os à areia, com fogo bem forte. Contudo, para que os espíritos não se evaporem, deixai-os repousar um dia inteiro e uma noite. Retirai então seus espíritos até a secura, e encontrareis no fundo o mercúrio precipitado e um pouco vermelho. Despejai de novo os espíritos por cima, deixai-os repousar um dia e uma noite e retirai-os. Encontrareis o precipitado de um vermelho bem vivo. Adoçai-o bem com água destilada e deixai-o secar bem. Tomai então 2 partes desse precipitado, 1 parte do óleo de Saturno dissolvido, despejai-os juntos e levai-os às cinzas até que tudo fique bem fixado e que nenhuma gota mais se prenda ao vidro. Fundi-os então com um pouco de chumbo. Acrescentai: tudo se fundirá junto e dará um ouro que depois poderá ser elevado pela fusão do antimônio. Ensinei-vos a fazer isso com azougue. Notai que o mercúrio não deve ser precipitado por outro meio, senão em óleo puro de vitríolo, em puro óleo de vitríolo ou óleo de cobre, com adição do espírito de salitre, visto que tal mercúrio não pode ser levado a mais alta fixação pelo precipitado, mas que sua verdadeira e constante coagulação, como disse, está em Saturno. Pilai esse mencionado mercúrio e moei-o sob uma pedra. Ponde-o num frasco e despejai, como disse, o óleo de Saturno dissolvido por cima. No mesmo instante, ele entrará a olhos vistos, caso tenhais bem procedido, em precipitação. Fechai o frasco hermeticamente e fixai isso nas cinzas e, por fim, na areia, até a mais alta fixação, e assim tereis ligado o mercúrio com sua verdadeira ligação e conduzido a uma coagulação fixa que melhorou sua substância, sua forma e sua postura com um grande proveito e rica abundância. Mas, se os levardes a formar um precipitado branco, tereis apenas prata que contém bem pouco ouro. Preciso mostrar-vos mais uma coisa nesse procedimento e dizer que se pode obter ainda maior proveito de Saturno, para que não tenhais motivo de queixa contra mim. Procede-se do modo a seguir exposto. Tomai 2 partes do óleo dissolvido, ou alma de Saturno, 1 parte do astro do Sol, 2 partes de enxofre de antimônio, cuja preparação segue abaixo, e a metade do peso de todas essas coisas em sal de ferro.
Ponde tudo num frasco, de modo que sua terça parte seja lentamente enchida, e levai todos juntos para fixar. O sal de ferro se abre nessa composição, e dela será retirado. A matéria começa a enegrecer um pouco, e mostra-se escura por 10 ou 12 dias. E então o sal volta à sua coagulação. E, quanto à operação, toda a composição a comprime inteiramente numa massa sombria, espessa e escura. Deixa-a imóvel e num calor continuamente igual. Depois advém um corpo ou um pó vermelho como sangue. Reforçai o fogo até que domine o astro do sol, que aparecerá esverdeado assim como o arco-íris. Continuai com o fogo do mesmo modo, até que essa cor desapareça de tudo. E daí provirá uma pedra vermelha e brilhante, que não é necessário jogar sobre o mercúrio, pois conforme a perfeição e a fixação, ela dá a todos os metais brancos a cor do ouro mais fino. Tomai uma parte dessa pedra vermelha, ou pó preparado e fixado, 4 partes do branco preparado, o que quiserdes. Primeiramente, deixai escorrer bem o metal durante 1 hora até que esteja bem purificado. Então, jogai o pó por cima e deixai estar, até que ele entre no metal e o metal comece por si mesmo a fixar-se. Então, terá sido convertido em ouro. Quebrai o crisal em 2 e retirai-o. Se houver escórias, expulsai-as com Saturno, e então ele será forte, puro e delicado. Mas, se o levardes para a Lua, deitai-lhe mais pó do que para Júpiter e Saturno, pois uma porção desse pó tinge de ouro 10 porções de prata. Considerai que isso é uma maravilha, e não percais vossa alma revelando esse segredo. Procedei a Saturno, de Saturno como com ferro e cobre. Mas, em vez de água-mel, que o vinagre cumpra a tarefa e o clarifique com o espírito do vinho. Capítulo 5. Da particularidade de Júpiter, bem como da extração de sua alma e de seu sal. Comprai pedra pomes dos mercadores, abrasai-a e depois apagai-a em bom vinho velho. Abrasai-a outra vez totalmente e apagai-a de novo, e continuai assim por 3 vezes. E quanto mais forte for o vinho, melhor será. Deixai depois que a pedra seque devagar, e ela estará preparada para vossos propósitos. Tomai então essa pedra pomes e pulverizai-a. Depois tomai bom estanho, batei-o bem até a espessura de 1 vintém, quebrai-o ou cortai-o em pedacinhos e formai extratos com ele e a pedra pomes num crisol que esteja bem vedado. Este deverá ser posto num forno de reverberação e lá ficar 5 dias e 5 noites seguidas, com a chama de fogo aberta. Se mantiverdes bem os graus do fogo, a pedra pomes atrairá a tintura do metal. Picai bem a pedra então, mas antes raspai bem de cima dela as plaquinhas de estanho. Ponde-a numa cucúrbita de vidro, despejai por cima um vinagre destilado forte, levai-a ao calor, e o vinagre atrairá a tintura e ganhará uma bela cor vermelho-amarelada. Passai-o em banho-maria e adoçai a alma de Júpiter com água destilada. Deixai-a secar bem devagar e continuai como com a alma de Saturno. A saber, deveis dissolvê-la até a raiz no espírito do Mercúrio. Passá-los juntos e depois deita-lhe 2 partes do vermelho mercúrio precipitado, que tenha sido precipitado com a propriedade e o sangue venéreo. Comprimi e fixai tudo junto. Assim, o bom estanho vos fez uma graça e transformou em ouro esse precipitado, como vereis fundindo-o junto. Ele também converte em ouro 10 partes da lua, quando lhe são acrescentados os outros enxofres. Não soliciteis mais nada a Júpiter, pois ele vos entregou e pôs nas vossas mãos, em paz, todo o seu poder. Assim, para chegar a seu sal, faz-se a mesma coisa. É ele extraído com água de chuva destilada e clarificado com o espírito do vinho. E capítulo 6º e último capítulo, da particularidade do azougue e de seu enxofre e sal.
Tomai meia libra de azougue sublimado 7 vezes e bem branco. Moei-o e pulverizai o máximo que for possível. Deitai por cima boa quantidade de vinagre bem forte. Deixai-o ferver no fogo durante uma boa hora ou mais. Mexei a matéria com uma espátula de madeira. Tirai-a do fogo e deixai esfriar, para que o mercúrio assente bem no fundo e o vinagre fique totalmente claro. Se ele demorar demais para clarear, pingai um pouco de espírito de vitriolo no vinagre, pois o vitriolo precipita o azougue, o sal de tártaro, o ouro e o cobre. A lixívia das cinzas de fogo, o vitriolo. O vinagre, o enxofre comum. O ferro, o tártaro. O nitro, o antimônio. Então deitai fora o vinagre e encontrareis o mercúrio como um sedimento claro. Despejai por cima outro vinagre e fazei a mesma coisa até 3 vezes para depois adoçar a matéria e deixá-la secar devagar. Tomai 4 porções de alma de ferro, 2 de alma de chumbo, 2 de alma de estanho, dissolvei-as em 12 porções de espírito do mercúrio, até que tudo esteja dissolvido. Passai-os depois juntos, para que nada fique no fundo, e tereis uma bela água de ouro, como solução de sol transparente. Deixai aquecer um pouco num frasco forte o mercúrio preparado e adoçado, e deitai por cima essa água de ouro um pouco quente. A matéria começará a fazer um pouco de ruído. Tapai o frasco, e o ruído desaparecerá. Então fechai-o hermeticamente, e levai-o a um banho-maria suave. Assim o mercúrio se dissolverá em 10 dias, com uma cor verde. Tomai o frasco e levai-o às cinzas para lá ficar dia e noite em fogo brando, e o verde se converterá num belo óleo amarelo, no qual o vermelho ainda está oculto. Deixai-o no fogo até que a matéria se transforme num pó amarelo como orpimenta. E, quando mais nada subir, levai o vidro à areia para lá ficar dia e noite em fogo forte, até que apareça o mais belo vermelho de rubi. Funde tudo quando estiver fixado e endurecido, com um pó fusível feito de chumbo. Então será tênue e delicado, e tereis pouco mais de 1 libra de sol, tão bom e elevado como nunca foi dado pela natureza da terra. Pensai nos pobres e em minhas advertências, e não reveleis o segredo. De como se faz um óleo de mercúrio e de seu sal. Tomai azougue várias vezes sublimado, como eu disse, e revivificado com cal viva. Ponde-o numa cúrbita e dissolvei-o em água forte de nitro com bom calor. Deitai a água fora e extraí com vinagre a corrosividade que restar, depois de tê-lo deixado cozer bem dentro. Por fim, extraí também o vinagre e adoçai bem com uma água destilada o que restar, e deixai secar. Depois, deitai uma pequena medida de espírito do vinho sobre cada libra. Vedai bem, deixai putrificar algum tempo devagar, e passai junto o que deve passar. No começo, com fogo brando, depois, mais forte, extraí de novo o espírito do vinho em banho-maria daquilo que subiu. Ficará um óleo perfumado, que é o astro do mercúrio e um excelente remédio para todas as bexigas. Mas, como o sal tem a mesma atuação do astro de mercúrio na medicina, não considero necessário escrever sobre cada um em particular, mas reunirei as virtudes e atuações de ambos e os exporei junto com o sal de mercúrio na última parte, pois eles têm uma mesma ação na medicina. Tomai em seguida o óleo ou o astro de mercúrio preparado, que em razão de seu grande calor mantém o corpo em contínua fluidez, e deitai-os outra vez sobre a terra que ficou, da qual antes extraístes o óleo. Levai-o ao calor, e o óleo atrairá seu próprio sal que ficara. Feito isto, deitai por cima uma boa parte de bom espírito do vinho e retirai-a de novo. Fica o sal, que deve ser dissolvido em novo espírito do vinho e adoçado por frequente extração da destilação. O sal de mercúrio está pronto e preparado para a medicina, conforme falaremos quando for necessário.
O mercúrio não poderia fazer mais, nem particular nem universalmente, pois é preciso que seja o mercúrio dos filósofos, como há vários que o imaginam. Da particularidade do antimônio com a extração do seu enxofre e de seu sal. Tomai um pouco do bom antimônio da Hungria, moei-o bem moído como farinha e calcinai-o em fogo baixo, como se costuma fazer, mexendo-o continuamente com um arame até que fique todo esbranquiçado e não mais fumegue. Enfim, que possa suportar grande calor, e então devereis deitá-lo num crisol que será levado ao fogo. Deixai-o fundir e despejai-o quando estiver com um belo vidro transparente, como um belo vidro transparente. Pilai o vidro e moei-o de novo bem moído. Levai-o a uma cucúrbita de vidro com um fundo largo e chato. Deitai por cima vinagre forte e, depois de vedá-lo bem, deixai-o assim em calor fraco durante bom tempo. O vinagre atrairá a tintura do antimônio e se tingirá de um vermelho muito vivo. Retirai o vinagre e ficará um pouco do pó vermelho e amarelo. Adoçai-o bem com água destilada, até que todo o vinagre saia. Secai-o e deitai por cima espírito do vinho do melhor. Devolvei-o ao calor médio e de novo se terá uma nova extração muito bela e amarela. Despejai-a e deitai outras, até que já não se possa nada extrair. Destilai o espírito do vinho e deixai-o secar bem. Tereis um pó bonito, delicado, de forte cor amarela e de uma ação inacreditável na medicina, pois ele não fica a dever quase nada ao ouro potável. Depois, tomai 2 partes desse pó, uma parte de enxofre do sol, moei-os juntos bem moídos. Tomai, além disso, 3 partes de enxofre de ferro, deitai sobre estes 6 partes de espírito do mercúrio, vedai bem e levai à digestão até que todo o enxofre de ferro se dissolva. Então, deitai dentro a 4ª parte da matéria do enxofre de antimônio e do sol. Moei junto, vedai tudo de novo e levai a digerir até que se dissolva. Deitai então mais desses enxofres moídos juntos. Procedei como antes e continuai assim várias vezes até que tudo se ligue e se dissolva. A matéria se tornará um óleo espesso e escuro. Passai tudo muito bem para que nada fique no fundo e despejai sobre a cal de prata límpida e pura e fixai-os juntos pelos graus e pela fixação do fogo até que tudo esteja fixo. Fundi tudo em um só corpo e separai-o com água forte. Precipitar-se-á 6 vezes mais ouro do que o composto todo pesava. O resto da prata vos poderá servir para todas as obras. Retirada a tintura do antimônio do vidro, se o vinagre já não quiser tingir-se, secai bem o pó restante, que será preto. Moei com ele o mesmo peso de enxofre amarelo comum. Deitai-o num crisol bem vedado e deixai-o em bom fogo até que o enxofre fique todo queimado. Então, moei bem a matéria que restar, deitai por cima um novo vinagre e extraí seu sal no calor. Destilai o vinagre do sal e adoçai o agror do vinagre por meio de frequentes repetições da destilação com água destilada. Clarificai-o até que a água fique branca, clara e límpida. Se tiverdes executado bem a vossa obra, devereis extrair o sal de antimônio em pouco tempo, como vos ensino em seguida. Deveis notar aqui que o enxofre do antimônio preparado e extraído do modo seguinte tem a mesma eficácia na medicina e tem um bom efeito, que deveremos apreciar de modo especial. Modo de preparar o enxofre e o sal do antimônio. Tomai um bom vitríolo, sal marinho ou comum e cal viva. 1 libra de cada um. 8 onças de sal amoníaco. Pilai tudo muito bem e deitai numa retorta de vidro. Despejai por cima 3 libras de vinagre comum. Deixai-o bem tapado 1 dia e 1 noite, no calor. Depois, deitai tudo junto numa retorta, adaptai um recipiente e deixai passar, como se costuma fazer passar, a água forte. Retificai mais uma vez devagar 1 libra do licor que passou e sal comum na mesma quantidade. Nada turvo deverá passar,
mas tudo deverá ser bem puro e límpido. Tomai então uma libra de antimônio bem pulverizado, despejai esse espírito por cima, vedai-o bem e levai a digerir até que tudo se dissolva. Depois, extraí sua água devagar em banho-maria. No fundo ficará uma matéria preta, fluida e espessa, um pouco seca. Colocai-a sobre uma placa de vidro e levai ao subterrâneo. Surgirá um óleo vermelho que deixará atrás de si algumas fezes. Coagulai esse óleo bem devagar sobre as cinzas, até que fique seco. Então despejai por cima o melhor espírito do vinho. O espírito do vinho retira a tintura vermelha como sangue. Retirai por inclinação o que estiver tingido e despejai outro espírito do vinho sobre o resíduo até que não mais apareça nenhum vermelho. Assim tereis a tintura, ou o enxofre do antimônio, que faz maravilhas na medicina, e nada fica a dever ao ouro potável, como vos disse acima. Também é preparado para proceder com ele particularmente, como vos mostrei acima. Secai bem a matéria que ficou depois da extração do enxofre, e extraí seu sal branco, como neve, com vinagre. Adoçai-o e clarificai-o com o espírito do vinho, e atentai para suas virtudes em medicina, de que teremos ocasião de falar com respeito a outras combinações. Termino, pois. E, embora se pudessem ainda acrescentar vários outros segredos da natureza e mais alguns aumentos, falei dos principais, mais importantes, dos que vos são mais cômodos, fáceis, rápidos e ricos para trabalhar, e quanto ao resto, não dá nenhum proveito. Pode facilmente perturbar e desorientar o discípulo que começa a pesquisar, podendo mesmo levá-lo ao malogro, ou pelo menos não lhe ser de grande serventia. Mas sempre o podereis achar e penetrar com o tempo, e com o trabalho diligente. Desde que aprendais a conhecer e entender a única coisa da qual procede a saúde e a riqueza. Podeis tirar grande proveito de todos os enxofres dos metais, acrescentando-os, e sobre isso é impossível escrever, visto que a sua descrição é infinita.